Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Estamos hoje aqui reunidos na lição de hoje, livro de Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 15, Tentação de Jesus, itens 52 a 53. Prodígios por ocasião da morte de Jesus, 54 a 55. Vamos à nossa lição então. Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constituiu uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretendereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto, fosse entre as sugestões do demônio, como se diz no Evangelho de Lucas? O demônio houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não, compreendei melhor os ensinos que foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato de material físico, quanto ato moral, de admitireis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: Adora-me, que te darei todos os remos da terra? Desconheceria então o demônio aquele que fazia tais oferecimentos? Não é provável, a hora que se conhecia suas propostas, era uma insensatez, pois ele não ignorava que ele seria repelido por aquele que viera destruir o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola em outras coisas. Aí não tende dos mesmos modos que caso do filho do prodígio e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhe clama sem cessar. Podeis ser mais do que és, podeis possuir mais do que possuis, podeis engrandecer-te, adquirir-te muito, sede vós da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Ele vos mostra o perigo, o meio de evitar, dizendo más inspirações, retira-te, Satanás. Ou, por outra palavra, vai-te tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram que ainda pode esperar aquele por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostra a misericórdia do pai da família, pousando a mão sobre a fonte do filho, arrependido, concede-lhe com amor e perdão, implorando. Mostra o culpado, cismático, o homem repelido por seus irmãos, valendo mais os olhos do juiz supremo do que os que desprezam, para praticar eles a virtude que a lei do amor ensina. Pensai bem os ensinamentos que o Evangelho contém, sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. Os erros que vos hão chegado durante tanto tempo se apagarão, pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. João Evangelista Bordeaux, 1862. Prodígios por ocasião da morte de Jesus, 54. Ora, desde a sexta hora do dia e até a nona, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo rasgou em dois, do alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, o sepulcro abriram e muitos corpos de santos estavam no sono da morte, ressuscitaram. Saindo dos seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Mateus 27, versículo 45, 51 a 53. É singular que tais prodígios, operando no momento mesmo que
atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era um acontecimento do dia, não tinham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor na terra e ficar toda a terra envolta em treva durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez, haja podido passar despercebido. A duração de tal obscuridade teria sido quase de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus correu na fase da lua cheia, a 14 de Nissan, dia de Páscoa dos judeus. E o obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que lhe notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar a obscuridade e trevas. Admitindo que um fenômeno desse gênero se houvesse dado, ele decorria de uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos que eu citaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões, ouviram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desses fenômenos, supuseram que as figuras vistas saíram dos sepulcros. Compungido com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, ligaram essa morte a alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houvera prestado. Bastou talvez um fragmento do rochedo se haja destacado naquele momento para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio, ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras, não pelos quadros fantásticos, que é um entusiasmo pouco aponderado se entendeu de cercá-lo. Bem, meus filhos, aqui está falando da lição da tentação de Jesus. Jesus também, como homem aqui na terra, também passou pelas tentações, né? Como todos nós aqui passamos, mas nós precisamos ter a coerência, ter a firmeza na fé, para que e nós sabemos o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas Jesus também foi tentado, mas ele colocou fora, falou: retira-te, Satanás, vai-te tentação. E nós também podemos fazer isso. Só que às vezes nós entramos numa sublimação, no maravilhoso, nas coisas erradas, e achamos aquilo muito lindo e maravilhoso e entramos nessa fascinação. Mas quando você ama Jesus sobre todas as coisas, quando você dá valor naquilo que você tem, que é a paz e a luz que você tem junto de Jesus, você não entra coisas, você não vai vender a tua luz ou vai dar sua luz por poucas coisas, por uma hora de felicidade, uma tentação, uma coisa. Não vai fazer isso, certo? A verdade que a brilhante luz da verdade é o que vale para nossa compreensão e para nossa evolução. Prodígio da ocasião da morte de Jesus. Aqui também fala no dia da morte de Jesus que teve no céu relâmpagos, né? Terra que tremeu, pedras se ofenderam, sepulcros se abriram. Então, eu acredito piamente, realmente, que uma dor tão grande dessa do Filho de Deus, né? Ser morto crucificado, eu acredito que a terra tremeu de dor, de desespero por tudo isso ter acontecido, né? Porque foi uma dor imensa o que fizeram com o Filho de Deus. Então, acredito realmente, né, que se tornou 3 dias de escuridão e o céu, o sol se escondeu. Então, aqui falam que eclipse, alguma coisa. Eu não acredito, acredito realmente que foi uma dor muito grande que a terra sentiu naquele tempo, porque era Jesus que estava ali, era Jesus que estava realmente naquela hora partindo e cumprindo a sua missão. Então, é isso que eu acredito, né? Lógico que aqui as pessoas ficam nas coisas fantásticas e lógico que naquele momento deve ter mexido com todos os mortos, com todos os vivos, e as pessoas que tinham visão, então se atrapalharam, viram tantas coisas e acharam que estavam ressuscitados. Mas, na verdade, é que estavam passando naquele momento uma dor muito grande. Como nós, quando passamos uma dor muito grande, ficamos desesperados, não temos noção do que está nos acontecendo. Eu acredito realmente que foi
na ocasião da morte de Jesus que aconteceu tudo isso. É a lição de hoje, meus filhos. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento eu peço a Jesus que fluidifique as vossas águas, colocando o remédio necessário, os anticorpos necessários, a vacina necessária, para que vocês sejam imunizados, blindados em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque, nem a vocês, nem seus familiares. Peço a Jesus para fazer a visita necessária em todos os hospitais, para que haja cura para todos aqueles que têm merecimento, mas que tudo seja feito, Senhor, segundo a tua vontade. Também vos peço, Senhor, pelo grupo médico, para que eles sejam todos protegidos, tanto o médico, o enfermeiro, ajudante, os técnicos, que eles sejam blindados em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque. Também vos peço, Senhor Jesus, por que o teu semblante, a tua face esteja sobre todos esses médicos, enfermeiros e técnicos, para que os nossos irmãozinhos, ao partirem, sintam a tua presença. Também vos peço por todos os irmãozinhos que partiram, que sejam levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam prontamente atendidos. Como vos peço também, Senhor, para o grupo da Aneluz, para que eles sejam amparados no teu amor, na tua misericórdia, que eles aproveitem essas lições, Senhor, para que tenham a evolução necessária, que tenham o aprendizado necessário, para que eles possam cumprir na missão da sua mediunidade e passar a evolução para os mais necessitados. Peço também, Senhor, para o grupo da Aneluz, que neste momento vamos dar as mãos, nos soltar no universo, e nesse momento vamos dar as mãos e circular o planeta Terra, e vamos desejar muita luz, vibrar muita luz para o planeta Terra, para que ele seja libertado de todas essas forças negativas, para que nada os atinja, para que o planeta Terra seja libertado de todo esse mal, de todo esse vírus, em nome de Deus, tanto o planeta Terra como a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Aqui vai meu abraço a todos os meus filhos, que Deus os proteja, que Deus os ilumine, que Deus se cuide, meus filhos, em nome de Deus. Um bom final de semana a todos. Se Deus quiser, estaremos aqui segunda-feira para continuar os nossos estudos. Aqui vai um abraço e um beijo nos vossos corações, dos vossos corações, desta mãe que os ama muito. Boa noite a todos.